Neto de Simões Filho, o senhor ex-ministro Ângelo Calmon, do decano de nossa academia, acadêmico Luiz Henrique Dias Tavares, do ex-presidente da ABI e acadêmico Samuel Celestino. Há apenas 4 dias, no centenário do jornal de maior prestígio da Bahia, e não apenas no século XX, mas de toda a história da imprensa baiana, jornal fundado e dirigido por um dos fundadores da Academia de Letras da Bahia, o bacharel e jornalista Ernesto Simões Filho, é com grande júbilo que a Academia abre as suas portas e este Salão Nobre para comemorar nesta sessão especial os 100 anos de À Tarde. Para expressar as nossas homenagens, convido a Academia, convido à tribuna, o ex-presidente da Academia, ex-diretor-geral de À Tarde, acadêmico Edivaldo Boaventura. Meu caro presidente, Aramis Ribeiro Costa, minha prezada amiga Vera Simões Banville, minha prezada Consuelo Lucena, seu secretário Robson Almeida, meu prezado amigo Walter Pinheiro, meus caros confrades, amigos, descendentes do homenageado, os prezados amigos Renato Simões Filho, Nandulfo Bocaiúva e Alenia Bocaiúva, prezados amigos. À Tarde e a Academia de Letras da Bahia nasceram ao mesmo tempo. O jornal, em 15 de outubro de 1912, 5 anos depois, o Sodalício, em 7 de março de 1917. Ligando os dois, encontra-se a figura exponencial de Ernesto Simões Filho. Na completude dos valores intelectuais, o criador do jornal foi também um dos fundadores desta companhia. Assim, para a Academia, poder comemorar o centenário de À Tarde é uma dupla satisfação. Por ser uma criação do confrade fundador Simões Filho e pelo reconhecimento ao jornal como meio de expressão de muitos de nós acadêmicos. Com o jornal implantado e liderando boa parte da política baiana, Simões Filho foi escolhido membro da Academia, titular da cadeira de número 31, patrono o jornalista Belarmino Barreto. Sem romper com JJ Seabra, criticou Arlindo Fragoso, secretário poderoso do governo de Seabra. Não perdoou, Simões Filho não perdoou as noites alegres nos clubes da cidade do fundador desta casa. Não obstante, anos depois, Arlindo Fragoso, ao instituir a Academia, reconhecendo o talento e a precocidade do fundador de À Tarde, o incluiu entre os 40 selecionados. As relações entre a Folha e o Grêmio se mantiveram, Deus louvado, na continuidade luminosa dos 100 anos festejados. Muitos dos que fizeram e fazem o jornal, diretores e redatores, são acadêmicos. Hugo Parota, Luiz Viana Filho, Jorge Calmon, Samuel Celestino, Ari Guimarães, Cruz Rios, Hélio Pólvora e Florivaldo Matos. Florivaldo Matos, ex-redator-chefe de À Tarde, poeta e mestre do jornalismo, é o titular da cadeira fundada por Simões Filho.
Contando com os acadêmicos colaboradores, esse relacionamento aumenta e se expressa mais ainda com o decano Luiz Henrique Dias Tavares, Paulo Almino de Azevedo, Carlos Ribeiro, Paulo Costa Lima, Cláudio Veiga, o presidente Aramis Ribeiro Costa, Miriam Fraga, João Carlos Teixeira Gomes, João Eurico Mato, Luiz Pinheira Filho, Valdir Freitas Oliveira, Cid Teixeira, Fernando da Rocha Pérez, Roberto Santos, Consuelo Pondé de Sena, o Biratã Castro, Armando Avena Filho, Consuelo Novaes Sampaio e João Ubaldo Ribeiro. A Academia de Letras está quase toda dentro do jornal. Na procura de talentos, a tarde sempre contou com os expoentes, desde o sábio Teodoro Sampaio e Carlos Chiaki, até Pedro Calmon e Tales de Azevedo. O sucesso do jornal atraiu e assumiu a inteligência baiana. A sede academia na casa de Góes Calmon é bem lugar para assinalar a caminhada das 10 décadas do jornal. Em 4 de outubro de 86, aqui celebramos o centenário do acadêmico fundador Simões Filho. As épocas se encontram. Antigos cenários confirmam a lembrança de lutas e vitórias. A criação do Jornal à Tarde. Em 15 de outubro de 1912, pois, servindo-os com impressora Maninoni, alugada a Casa Reis e Companhia, uma das melhores tipografias da cidade, Simões Filho dava início à atividade empresarial editando à tarde. Instalada na rua Manuel Vitorino, mudou-se logo em seguida para a rua do Corpo Santo, na Cidade Baixa. Este prédio abrigou uma rotativa Albert, com capacidade para rodar um jornal com 16 páginas. Em 1930, subirá para a Praça Castro Alves, onde a sede permanecerá até os anos 70. O ano de 1912 foi um ano significativo e feliz para Simões Filho. Não somente pela criação do jornal, como também pelo nascimento de sua filha primogênita, Regina, que lhe sucedeu anos depois no comando da Folha. A experiência com Carrasco, o Papão, e na Gazeta do Povo, de certa maneira, prepararam a criação do jornal que sonhava. Formado em Direito, aderiu de imediato à política como partidário de Seabra. Com esse elemento, chegou a dirigir os Correios na Bahia e compôs a bancada seabrista na Assembleia Estadual. Afastou-se depois de Seabra e aproximou-se definitivamente de Rui Barbosa, buscando sempre firmar novos paradigmas para o jornal que criara, diferenciando por completo dos periódicos existentes. O empreendedor Simões Filho importou da Alemanha no ano seguinte a fundação uma König Bauer, com capacidade para imprimir 10.000 exemplares. Além de providenciar uma equipe de técnicos alemães para manter a nova sala de impressão com sistema de reprodução litográfica. Esta equipe também capacitou o pessoal. Pela primeira vez, a tarde circulou com 6 páginas, apresentando ao seu público o jornal mais bem impresso da Bahia. Apareceu a novidade comercial dos anúncios populares. Às vésperas da Primeira Grande Guerra, 14 e 18, contratou serviços telegráficos do estrangeiro e pôde dessa maneira informar o noticiário da conflagração europeia, ganhando o primado da imprensa local, porque os tinha em primeira mão. Era assim que Simões Filho inovava com seu jornal, tornando-se o primeiro nas notícias. O jornal nasceu e cresceu no embate da oposição. O desempenho na velha República caracterizou-se pelo combate à política de Seabra. Em razão de destemida e corajosa oposição,
Simões Filho sofreu um atentado à sua vida. Ao realizar o comício na Praça Municipal, quando o político Medeiros Neto começou a falar, um tiro abriu fogo. Os participantes do comício se dispersaram. Caíram dentro do carro orador e Simões Filho. Um tiro raspou-lhe o couro cabeludo. O senador Miguel Calmon reagiu, levantando-se e encarou a situação de frente, levando os colegas feridos à assistência médica. Foram feridos gravemente a bala, não somente o fundador de À Tarde, como também Medeiros Neto e um estudante. Salvaram-se ele e os companheiros, morrendo no estafeta partidário de Rui Barbosa. O atentado na Praça Municipal foi o primeiro por ele sofrido. A sucessão de Seabra se complicou com o lançamento da candidatura de Francisco Marques de Góes Calmon, advogado de prestígio, ligado às classes empresariais e presidente do Instituto da Ordem dos Advogados, inteiramente fora das lides partidárias. Exclusivamente por manobra de Seabra, indicou Góes Calmon ao governo da Bahia. Sucede que a estratégia de Seabra não lhe deu o resultado ao esperado. Góes Calmon foi aceito pela população, sendo eleito para governar a Bahia de 24 a 28, derrotando assim o seabrense. É com satisfação que eu vejo aqui o neto do governador Góes Calmon, meu prezado colega Ângelo Calmon. Benfeitor desta casa, para que trouxe a estátua do seu avô, que continua recebendo as pessoas aqui na entrada. Confirmando a eleição de Góes Calmon, apesar do protesto de Seabra, o presidente Arthur Bernardes garantiu a posse. Góes Calmon realizou um excelente governo, voltado sobretudo para as estradas e para as escolas. Simões Filho foi eleito deputado federal. Passou a morar no Rio de Janeiro, mas não descuidou do seu jornal. Nasceram naquela época os filhos Vera e Renato. O Renato e Vera. Uma vez no Congresso, Simões participou de grandes decisões como líder da bancada. Na Câmara Federal, debateu com líderes nacionais do nível de um Batista Lusato, Joaquim Salles, principalmente João Neves da Fontoura, com quem travou acirrada discussão. Participou decisivamente das cogitações para a sucessão de Orson Luiz. No lugar de ser indicado o presidente de Minas, Antônio Carlos, o escolhido foi o paulista Júlio Prestes, alterando-se a regra da alternância em Minas Gerais e São Paulo. Simões Filho, líder da bancada, articulou o nome de Vital Soares, governador da Bahia, para vice-presidente na chapa de Júlio Prestes. Enquanto tudo isso acontecia no plano federal, À Tarde assumiu uma nova sede, uma nova fase. Em 1930, inaugurou-se a sede do jornal na Praça Castro Alves. Simões Filho, preso ao seu melhor, procurou de todas as maneiras atualizá-lo. Como empreendedor, agenciou a participação de um congresso do Correio Nacional para transporte da mala postal do Rio de Janeiro para a Bahia por avião. Então, uma novidade. O que havia de mais moderno e atualizado na época concorria para a confecção do jornal, desde equipamentos de radiotelegrafia até sistema de composição e impressão. Para a publicidade, chegaram os primeiros anúncios dos departamentos comerciais das grandes empresas. As empresas de propaganda que começaram a se instalar no país supriu o jornal de anúncios bem desenhados. O jornal funcionava condignamente, instalado na sede própria, quando sucedeu a Revolução de 1930, que derrubou a velha República, com grandes consequências para a política baiana. As forças políticas baianas sofreram e iriam se alterar por completo, com as mudanças impostas pela nova ordem política, com Getúlio Vargas à frente. A Bahia passou a ser governada por interventores federais.
Simões Filho reagiu à ditadura e liderou a oposição com o autonomismo. A síntese de Pedro Calmon explica a situação política da época. Simões contrapunha a autonomia do Estado à ditadura e seus delegados, tendo de um lado o Seabrismo, filiado à Revolução, e os tenentes que a iniciaram. Entende-se, assim, a denominação autonomismo do bloco político liderado por Simões Filho. Foram anos difíceis, tanto para ele como para o jornal. Opondo-se à ditadura, recorde-se que Simões Filho vinha de uma velha tradição política federalista, liberal e democratizante, com seu alinhamento político ao seu ídolo e mestre Rui Barbosa. A sua dedicação ao grande baiano levou a adquirir a casa onde este nasceu em Salvador para ser museu. Enfrentou decididamente o interventor Juraci Magalhães, como na velha República se batera contra Seabra. Em face das liberdades comprometidas com a ditadura Vargas, a ditadura à tarde deixou de circular por alguns dias, mas não arrefeceu o ímpeto combativo do seu fundador. A sua adesão aos paulistas, manifestada em vigoroso discurso, custou-lhe o exílio. Enviado para a Europa com outras personalidades, ficou em Portugal e depois seguiu para Paris. Com o movimento constitucionalista de São Paulo em 1932, regressou ao Brasil. Ele sofreu 2 detenções. Em 1934, Simões sofreu o segundo atentado que quase o vitimou no corredor da Vitória em Salvador, juntamente com seu irmão Antônio. Com forte pancada na cabeça, caiu e foi espancado. Imputado a responsabilidade do atentado ao interventor Juraci Magalhães, que nunca aceitou. Anos depois, com o fim da ditadura Vargas, para a Constituinte de 45, a bancada autonomista era composta por Otávio Mangabeira, Aloysio de Carvalho Filho, Nestor Duarte e Luiz Viana Filho. Dessa composição saiu Otávio Mangabeira para governar a Bahia, contando com as articulações e apoio do seu amigo Simões Filho. 4 anos depois, para a sucessão de Mangabeira, Lauro de Freitas concorreu com Juraci Magalhães ao governo da Bahia. Simões liderou com seu jornal a oposição cerrada à volta de Juraci. Prevendo a vitória de Getúlio, articulou-se com seu antigo adversário. Um fato novo surgiu quando o candidato Lauro de Freitas morreu em desastre aéreo do sertão. Simões apoiou com entusiasmo a candidatura de Rézio Pacheco. Contou-me Rios, perguntado na redação quem é Rézio Pacheco. Ele respondeu: um médico, toque aí, médico comunitário de Conquista. Com expressivo apoio do jornal e conduzido por Simões Filho, Rézio venceu a eleição do Partido Social Democrata, PSD, com os votos de Getúlio Vargas. Na Bahia saíram todos vitoriosos: Getúlio, Regis e Simões Filho, líder condutor daquela eleição. A Bahia devia ter um ministério no governo de Getúlio Vargas que então se iniciava. O mais indicado era manter-se a Bahia no Ministério da Educação e Saúde, ocupado sucessivamente por Clemente Mariani e Pedro Calmon. Nesse sentido, João Neves da Fontoura levou a Getúlio, em São Borja, o nome de Simões Filho para a pasta reservada aos baianos. Simões Filho compôs o chamado Ministério da Experiência, isto é, dos primeiros anos do governo de Getúlio, em oposição ao Ministério Fatal, referentes aos derradeiros anos que culminaram com a morte de Getúlio. Como vitorioso das eleições na Bahia, ficou com a parte da educação e saúde e levou consigo homens ilustres, como Anísio Teixeira, Pérez Lemares Madureira de Pino, Eugênio Gomes, Afrânio de Coutinho e Arlindo Fragoso. Deixando Simões o ministério, continuou participando da política e da família. Empreendeu nova reforma ao seu jornal com o slogan "O Roupa Nova e o Velho Espírito Baiano". Pessoalmente dirigiu a montagem da nova rotativa alemã MAN e um novo conjunto de estereotipias e material para o parque gráfico.
Acompanhou todo o trabalho de implantação com dedicação e entusiasmo pouco antes do seu falecimento. O jornalista inovador se completou com a figura extremamente polida, elegante e cultivada, de homem de aprimorado bom gosto no vestir e no proceder. Para Pérez Madureira do Pino, seu chefe de gabinete do Ministério, homem de bravura pessoal, inteligência aberta a todas as modificações dos tempos, iludiu a muita gente pela elegância do seu trajar. Completa ainda o seu chefe de gabinete. Os que eu supunham um retrógrado e um saudosista não conheciam sua agilidade de espírito, seu arejamento intelectual, de que deu vivas afirmações quando o ministro do Estado à beira dos 70 anos. Simões Filho, jornalista por excelência, foi deputado, ministro e político de marcante intervenção na vida pública. Jornalista político e empreendedor, que criou sempre o seu jornal, que cuidou sempre do seu jornal com a maior dedicação, levando a avançar o mais alto padrão de desempenho. Foi o responsável pela criação da marca À Tarde, que graças a Deus subsiste vitoriosamente. Apesar de tudo, parava seu extremado amor pela Bahia. Alguém que eu pretendia insultar, ele respondeu prontamente: boa, Simões Filho, mas viva a Bahia. Esse repente velho é por todos repetido. Como homem de viva e acurada inteligência, sabia construir frases de espírito, como aquela que, ao retornar da Europa, mandou que eu conduzisse ao Palácio do Catete. Alguém retrucou que ele não era mais ministro. Respondeu prontamente: deixei a pasta, mas não a educação. Faleceu no Rio de Janeiro, 24 de novembro de 57, aos 71 anos de idade. O seu corpo foi trasladado para a Bahia, expressivo cortejo de pessoas e de representações o referenciou, acompanhando ao cemitério do Campo Santo. Meus amigos, ao concluir esta fala, em busca de novos espaços, o jornal mudou a sede para o Caminho das Artes, eixo urbano determinante do crescimento da cidade. Com as novas instalações, criaram serviços e promoções. A empresa alcançou novos objetivos midiáticos e promocionais. Venceu os desafios com as tecnologias da informação e comunicação. Informatizaram primeiramente os classificados, em seguida, redação e paginação. Destaques a digitalização do seu rico acervo centenário, tão importante para a pesquisa. Pode-se ler a história da Bahia republicana nas páginas do jornal. Enfim, À Tarde se comunica tanto pela via impressa como pela via online, que lhe permite ser lida em todo o espaço baiano e no mundo. A etapa do Caminho das Árvores há de representar a adesão às exigências da tecnologia e da inovação. É assim que o jornal chega aos 100 anos. E a missão da segunda geração da família é a missão da segunda geração da família na direção da empresa, caminhando para a terceira. Sucedendo a Simões Filho, o comando da organização passou a sua filha primogênita, Regina Simões de Melo Leitão. Teve a mesma idade do jornal. Comemoremos, pois, o seu centenário com louvação e amor. Com Renato Simões na presidência da empresa e Velha Simões Benville na vice, confirma-se a herança paterna do fundador Ernesto Simões Filho. A força do seu talento
Evidenciou-se no jornalismo vigoroso, na política combativa e na inovação empresarial. O caminho percorrido foi sempre de lutas, de campanhas, de exílios, de atentados, com enorme capacidade de resistência e de combate, que só lhe fizeram crescer com o tempo a sua bela e encantadora imagem. Obrigado a todos pela atenção. Pela generosidade, como sou imortal, você fala, mas obrigado por nós, por toda a família e pela equipe da tarde. Agradeço ao acadêmico Edivaldo Boaventura a bela palestra que representou a nossa homenagem do centenário de à tarde, ele que tem sido, ao longo de sua vida, um representante tão digno das duas instituições, a tarde e a academia. Passo a palavra para o jornalista Ranulfo Bocaiúva. É uma grande emoção, professor Edivaldo, estar aqui. Após essas palavras, eu tentarei ser breve e o mais inteligente possível. É com grande emoção também que eu gostaria de registrar a presença do senhor Hervé Banville, que eu nem sei se todos sabem, mas é filho de um grande historiador francês, o senhor Jacques Banville, autor de teses muito importantes sobre a Primeira Guerra Mundial. Gostaria de registrar também a presença da doutora Ana Paula Moraes, assessora jurídica, o senhor Jurandir Bragança, e o senhor Cléber Soares, gerente da empresa, e o senhor José Grimaldi e o senhor Maurício Vilela. Querido mestre, amigo, professor, educador, Edivaldo Machado Boaventura, presidente Aramis, professora Consuelo, dona Vera, secretário Robson, amigo Walter Pinheiro, companheiro jornalista, presidente da ABI, e demais companheiros e jornalistas aqui presentes. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, obviamente, e elogiar suas belas palavras interessantes sobre a trajetória de Ernesto Simões Filho, em meu nome, em nome da dona Regina, da dona Vera, doutor Renato, e, sobretudo, em memória de todos os jornalistas. Como neto e jornalista, não poderia jamais deixar passar uma oportunidade ímpar como essa, de mencionar a incrível coragem e visão de Simões Filho em fundar um jornal que se perpetua até hoje como uma das marcas mais sólidas e respeitáveis da imprensa nacional, graças a uma gestão empresarial coesa, consensual entre seus sócios e diretores. Esta gestão é baseada e foi baseada na preservação da linha editorial independente e marcada pela defesa dos interesses da Bahia e dos baianos. Pilar das democracias, a imprensa é o vigilante implacável da sociedade em relação aos governos e desvios de poder, com o objetivo de manter intacto o bem público a serviço do bem comum. A tarde sempre lutou com tenacidade ética para manter acesa a chama da liberdade da imprensa, mesmo nos períodos mais difíceis políticos e econômicos. Aos 100 anos, ela continua desempenhando com responsabilidade e senso crítico sua missão de renovar de forma a honrar seus princípios editoriais, administrativos e comerciais.
No mundo tecnologicamente sofisticado, apenas a informação com credibilidade e bem apurada poderá ser realmente importante e fazer a diferença. Os desafios são efetivamente significativos, mas a tarde tem tudo para permanecer como o mais importante jornal baiano. Uma longa vida para todos e um bom feriado. Obrigado. Da presença de Ernesto Simões Filho entre os fundadores desta academia, e isso foi ressalvado pelo orador Edivaldo Boaventura. Ele tinha apenas, me parece, 31 anos de idade. Estava ainda bastante distante do líder autonomista que ele seria nos anos 30 e bem mais distante do ministro da Educação e Saúde, que seria nos anos 50, o ministro de Vargas. No entanto, já era um jornalista reconhecido e bastante combativo, e já tinha principalmente fundado a Tarde 5 anos antes. Não há dúvida que a fundação e a direção de A Tarde, a existência de A Tarde no cenário da Bahia daquela época, uma Bahia efervescente de política, foi um fator de grande responsabilidade pela presença de Simões Filho nesta casa. Porém, o que se torna mais notável ainda é que esse jornal, fundado em 12, a partir de 1913, começou a combater, e muito duramente, o secretário de Estado de Seabra, que outro não era senão Arlindo Fragoso, o fundador principal desta casa, o homem que organizou a famosa lista dos 40. E mesmo assim, tendo sido tão atacado por Simões nas páginas de A Tarde, Arlindo Fragoso talvez não tenha tido a coragem ou tenha tido a inteligência e a sabedoria de não esquecer Simões entre os fundadores. A partir daí, A Tarde e a Academia tornaram-se instituições que se diria irmãs, tal o número de acadêmicos que participaram desse jornal. O acadêmico Edivaldo Boaventura fez uma relação, talvez fosse menor a relação dos que não participaram de A Tarde, porque é difícil encontrar alguém que tenha sido da Academia de Letras da Bahia, que não tenha sido ou redator, ou funcionário, ou colaborador do jornal, sem falar daqueles que a dirigiram por longo período, como foi o caso do Dr. Jorge Calmon. Dessa forma, a Academia de Letras da Bahia comemora o centenário de uma instituição irmã, um pouquinho mais velha, mas irmã. Dentro de 5 anos, seremos nós a fazer 100 anos. E o que nós esperamos, efetivamente, é que daqui a 100 anos, no bicentenário de A Tarde, possamos fazer uma outra, não nós, evidentemente, mas a academia possa fazer neste mesmo salão uma outra sessão especial comemorativa do bicentenário. Durante algum tempo, A Tarde usou um slogan: uma tarde sem A Tarde não é uma tarde completa. Poderíamos estender isso: a Bahia sem A Tarde não é uma Bahia completa. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão.